Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a G Correia e na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem aquela necessaire rocambole que vocês tanto me pedem. Tem vários vídeos, né, ensinando a fazer essa necessaire, mas eu sei que vocês pedem aí para eu ensinar do meu jeitinho, eu fico muito feliz com isso. Então hoje eu vou trazer essa necessaire para vocês. E se você não sabe do que eu tô falando, a necessaire rocambole é essa daqui, ó. Por que ela chama necessaire rocambole? Porque ela é toda enroladinha, ó, tipo um rocambole. E aí nós temos 4 compartimentos aqui para organizar as coisas aí, as nossas maquiagens, perfume, itens aí para viagem. Então ela fica muito linda. Eu fiz essa daqui nesse sintético Shine Glitter Pink, maravilhoso. Os materiais você sabe que tem lá no meu site, então dá uma olhadinha lá. Veja que tem todos os materiais, tem o bagum, plástico, viés, tudo que você precisa, a alça também. E ela é compacta, ó, cabe direitinho dentro da mala, dentro daquelas bolsas que são um pouquinho maiores e cabe muita coisa aqui dentro. Eu fiz na medida tradicional, na medida que vocês vão achar aí em vários vídeos, então eu não mudei nada, fiz na medida que a gente já sabe que dá certinho, que é um tamanho ótimo, não tem por que ficar mudando, só muda às vezes um pouco o passo a passo aí, a forma de fazer, e durante o vídeo vocês vão ver que eu vou dar algumas opções também, caso vocês queiram fazer de uma forma um pouquinho diferente aí, a ordem, a sequência dos passos. Vou deixar aqui minha outra rede social, caso vocês queiram me seguir por lá. Tem vídeo, tem reels, tem várias dicas, o meu dia a dia, o que eu tô fazendo durante a semana ali no ateliê, e as peças que vem no canal. Entra primeiro aqui, ó, que a gente não pode agora ficar falando esse nome, porque parece que o YouTube dá uma segurada, né? Então, tá aqui, ó, vocês já sabem do que eu tô falando. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e lembrando que as medidas ficam na descrição do vídeo, clica aí no mais e aí vocês vão ver toda a lista de material e as medidas. É uma necessaire tranquila de fazer, viu, gente? É fácil, não é difícil não. Ela parece ser meio complicada, mas vocês vão ver aí que dá para fazer tranquilamente. Tem esse viés aqui da beirada que talvez seja a parte mais dificinho de fazer, mas viés vocês já sabem, né? Não é muito técnica, é treino. Então treinem aí que eu tenho certeza que vocês vão fazer e vai ficar linda a necessaire aí. Eu vou começar essa peça pelos bolsos plásticos, então pela parte interna. Aqui eu tenho os recortes do plástico, as medidas estão na descrição do vídeo. Então eu tenho aqui as 2 partes mais fininhas e tenho as 3 partes mais largas, tá? Que tem os 12 centímetros de largura. O que eu vou fazer? Tenho aqui também os zíperes e o viés. Então, para começar, eu vou pegar o meu viés. Esse aqui é um viés de boneon, mas você pode usar aquele outro viés que o pessoal usa para patchwork também, não tem problema. E o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui no meio e vou encaixar aqui no meu plástico. E vou passar uma costura aqui. Vou fazer isso dos 2 lados, nas 3 partes aqui do plástico que tem 12 centímetros de largura, do plástico maior. Então, eu vou colocar viés dos 2 lados aqui. Então, aqui é só encaixar, ó. Dobra o viés no meio, encaixa o plástico no meio, retrocesso no início, costura, ó, encaixa direitinho o plástico bem aqui no meio. Esse viés, ele já tem uma marcação no meio, que é justamente para fazer essa dobra. Vou costurar aqui. Bem certinho. E corto aqui o excesso. Agora eu viro e faço a mesma coisa desse lado. Dobro aqui no meio, encaixo o meu plástico. Esse plástico aqui é o plástico cristal ponto 30. Costuro, retrocesso e costuro aqui até lá embaixo. Bom, então, olha só, tá aqui as 3 partes maiores, estão com o viés dos 2 lados. E as 2 partezinhas menores, eu coloquei viés somente de um lado, tá? Então, ficou assim, ó.
Esse daqui dos dois lados e esse aqui com um lado só. Agora, eu vou pegar os meus zíperes, eu cortei eles com 24 centímetros, tá? Cortei um pouquinho maior, pra gente poder passar o cursor mais fácil. E o que que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui a parte maior, vou pegar o zíper e vou encaixar ele aqui embaixo. E vou costurar ele aqui no meu viés. Então, ele vai ficar, ó, aqui pro lado de dentro, vai ficar direto no zíper. E aqui vai ficar no meu viés, tá? Então, agora eu só vou encaixar aqui. E vou passar uma costura aqui pra prender esse zíper aqui. Ó, vou passar uma costura próxima dessa costurinha. Se você tiver prática, você já pode fazer tudo junto. Você já pode aplicar esse viés e já colocar o zíper. Daí fica uma costura só. Mas depende aí da sua prática, do que você prefere fazer. Então, ficou assim o meu zíper costurado aqui. Agora, eu vou pegar outra parte desta maior e vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, vou colocar o meu zíper por baixo e vou passar outra costura aqui. E olha só como que ficou. Então, ó, costurado aqui dos dois lados o meu zíper. Agora, eu vou pegar mais um zíper, vou encaixar aqui nessa parte e vou costurar. Costurado, agora eu vou pegar a minha última parte maior, vou colocar aqui e vou fazer a mesma coisa, vou costurar. Então, olha só como que ficou por enquanto. As três partes aqui já aplicadas, o zíper. Agora, eu vou pegar o outro zíper e vou encaixar aqui embaixo e costurar. Costurei o outro zíper. Agora, eu vou pegar a minha primeira parte mais estreitinha, ó, a primeira parte estreitinha, e vou colocar por cima do meu zíper e costuro. Pronto, costurei então essa parte mais estreita, então deste lado encerrou. Agora, eu vou virar pro outro lado, vou colocar o zíper, vou encaixar aqui o zíper, costurar e colocar a última parte mais estreitinha e costurar também. Essa parte aqui, então, ó, tá com todos os zíperes colocados. Tá vendo que termina com as partezinhas estreitas. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar os 4 cursores aqui, vou deixar já essa parte prontinha aqui com o cursor. Pronto, passei os cursores. Agora, o que que eu vou fazer? Eu preciso achar o meio dessas 3 partes aqui maiores e fazer um risco. Você pode simplesmente usar a dobra, né? Achar o meio aqui e dobrar, fazer o vinco. Mas, se você tiver dificuldade de enxergar, você pode fazer um risco aqui com a caneta, porque depois nós vamos colocar um viés. Então, você pode riscar ou simplesmente fazer a dobra e vincar. Então, eu gosto de fazer assim para achar o meio, ó. Vou dar um piquezinho bem pequenininho aqui, ó. Um piquezinho aqui e um piquezinho aqui. Aí, sim, eu pego a minha régua, uma caneta e faço um risco. Ou, como eu falei, se quiser, faça isso aqui, ó. Vinca. Ó, vinca bem o plástico e aqui a gente já tem uma marcação de meio, tá? Se não, faz o risco com caneta mesmo. Faço isso nessas 3 partes maiores aqui, ó. Nessas 3 partes do meio. Fiz aqui os riscos no meio, essa marcação aqui. Os risquinhos aqui no meio. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar isso aqui pra baixo. Então, eu estou aqui, ó, no lado avesso. Vou pegar agora aquela tira comprida, aquela que tem 55, 56 centímetros, eu acho, não me lembro de cabeça, mas tá aí na descrição. Vou pegar essa comprida e eu vou costurar ela aqui, no avesso, tá? Coloco aqui na ponta e vou costurar, então, aqui no avesso. Costurei
Então, prestem atenção no avesso. Agora, eu vou virar e vou colocar a outra tira. Essas tirinhas aqui, elas precisam estar alinhadas, tá? Então, se na hora de passar o cursor desalinhou, você tem que acertar, porque elas precisam estar bem retinhas pra gente poder colocar aqui essa tira e ela vir bem retinho, costurando tudo, tá? Então, se entortou, abre, passa o cursor de novo pra ficar todo mundo alinhado aqui dos dois lados. Então, vou passar agora a costura aqui. Se sobrar um pouquinho aqui embaixo, ó, tá vendo? Tá um pouquinho maior. É só alinhar, é só refilar aqui pra ficar certinho. Então, está costurado dos dois lados aqui a nossa tira. Agora, eu vou refilar aqui, vou tirar o excesso do zíper. Ó, vou acertar tudo isso daqui. Se tiver algum fiozinho, já tira também, ó. Então, refila aqui, deixa bem certinho e queima esse zíper, tá? Então, você vai cortar todos eles, aí vai passar aqui um isqueiro, ó, pra selar. Cuidado só com o plástico, tá? Passa no zíper aqui, principalmente aqui na partezinha do meio, que é a parte que tem onde passa o cursor. Então, eu vou fazer isso em todas as pontinhas aqui do meu zíper. E agora, vou pegar novamente o meu viés e vou passar, então, aqui, vou virar aqui pro lado direito, ó, e vou costurar o viés para dar o acabamento, então, nessa beiradinha aqui nossa, ó. Venho aqui, mesma coisa, encaixo bem certinho e costuro aqui para dar o acabamento. Eu vou fazer isso dos dois lados. Vou dar o acabamento com o viés nos dois lados. Essa parte, então, a gente vai parar agora, do jeito que tá aqui, com o viés, desse jeitinho que tá. E aí, eu vou pegar o meu material de forro. Eu tô usando o bagum de forro. Eu aconselho vocês a fazerem esse tipo de necessaire com forro impermeável, porque evita, né, da sua cliente não querer comprar, justamente porque, vai fazer sujeira, não tem como limpar. Então, se você estiver usando um forro que seja impermeável, vai dar pra limpar. Porque às vezes a gente pode colocar pincel de maquiagem, fazer alguma sujeira, então dá pra passar um paninho e limpar. Então, tô usando aqui o bagum. E o que que eu fiz nesse bagum? Eu peguei, fui marcando 10 em 10 centímetros, ó. Então, eu marquei, fiz aqui uns risquinhos, ó. Pode até fazer de caneta também, porque como a gente vai passar a costura por cima, não vai aparecer. Mas eu fiz a lápis. Então, eu fui marcando aqui, ó, de 10 em 10, tá? Como aqui tem 50 centímetros, então vai ficar, ó, 5 partes de 10 centímetros, tá? E daí, você faz os riscos, que é pra gente poder saber aonde que vai fazer a costura. Então, nesse forro, foi isso que eu fiz por enquanto. Aí, eu pego novamente aqui os nossos bolsos de plástico. E o que que eu vou fazer? Eu vou achar o meio aqui desse meu forro. Vou dar um piquezinho aqui. Vou dar um piquezinho piquititico aqui no meu forro, bem no meio. E aqui também, ó, nesse primeiro bolso aqui, eu vou também dar um piquezinho. E aí, eu vou fazer uma costurinha aqui, somente nesse meinho, pra segurar. Então, eu vou passar uma costurinha aqui, e aí ele já vai ficar presinho pra gente poder dar sequência. Então, olha só, meio com meio, e passo aqui uma costurinha. Somente no meio, eu não vou pegar essas partes aqui, dessas tiras da lateral, nem nada, só aqui o meinho. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou alinhar essa ponta do plástico com a ponta aqui do meu bagum, do meu forro. Vou colocar um clips aqui pra segurar, ó. Vou colocar aqui pra segurar. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa parte aqui. Olha só. Eu vou dobrar aqui essa parte, tá vendo? E vou passar a costura aqui nessa borda toda. Deste lado, eu faço a mesma coisa. Vou pegar um clips,
Vou colocar aqui ponta com ponta, ó, o meu direito tá pra cima, tá? Meu cursor tá aqui, então, meu direito tá pra cima. E vou colocar, então, aqui um clips na pontinha, só pra segurar, né, pra facilitar, acerta, deixa bem ponta com ponta. E aí, eu vou dobrar essa parte aqui também. Ó, eu vou dobrar aqui. Então, ele tem que ficar esticadinho aqui pra gente poder passar a costura. Ó, ele tem que ficar assim, esticadinho. Então, vai ficar essas duas dobrinhas aqui. E aí, eu passo a costura aqui de uma vez. Vou acertar bem direitinho. Se quiser, puxa aqui essas abinhas pra fora, que tem que ficar bem certinho. Então, agora eu venho aqui na máquina, pontinha com pontinha, faço aqui um retrocesso e costuro aqui dessa forma. Por isso que é mais fácil já dar essa costuradinha aqui no meio, fica mais fácil. Deixa eu arrumar só aqui, que deu uma entortadinha. E é por isso que os cortes, eles têm que estar bem feitinhos, tá? Sempre o corte é uma das partes principais aí da peça. Porque cortou errado, vai comprometer todo o resto da peça. Ó, vou costurar agora aqui. Pronto, então olha só como é que ficou aqui costurado no nosso forro. Ó, aqui é o avesso do meu forro. Estou costurando no direito, tá? Do meu bagulho. Agora, o que eu vou fazer aqui? Lembra do risco que nós fizemos de caneta? Agora, eu vou colocar o risco em cima desse primeiro risco aqui de 10 centímetros que nós fizemos no forro. Então, eu vou puxar aqui, ó, vou puxar, vou colocar risco com risco, ó, certo? E aí, eu vou colocar um clips aqui desse lado. Ó, vou colocar esse plástico aqui pra dentro. Ó, risco com risco. E coloco um clipezinho aqui pra segurar. O ideal é até usar aquele outro clipe que é mais fininho, mas eu não sei onde é que tá o meu, então eu tô usando esse aqui mesmo. Ó, coloquei um clipe desse lado. Puxa aqui. Acerta aqui, ó, tá bem um risco em cima do outro, uma linha em cima da outra. E aí, eu vou colocar aqui também um clips deste outro lado, deixando tudo alinhadinho. Vou colocar aqui e já mostro pra vocês, ó. Então, ficou assim. O primeiro risco, ó, já tá um em cima do outro, aqui. E aí, eu vou passar uma costura agora aqui, ó. De fora a fora, desde aqui o início até aqui o outro lado. Então, agora eu vou tirar esse clips, vou entrar aqui na máquina, é desde a ponta, ó, desde aqui da pontinha, e já começa a costura. Faço um retrocesso e venho costurando linha em cima de linha. Deixa bem certinho. Deixa eu só acertar aqui, que aqui saiu o meu clips, só um minuto. Pronto. E agora eu vou costurando aqui em linha reta. Não pode perder, né, a direção aqui da nossa reta, senão, como eu falei, acaba que entorta a peça inteira. Pronto, então olha aqui como é que ficou esse primeiro bolsinho aqui costurado. Olha só, então eu costurei desde aqui de cima, tá vendo que aqui tem, ó, o plástico, tá dobrado aqui pra dentro, e aqui a mesma coisa. Ó, costurei até aqui a ponta, e ele tá dobradinho aqui pra dentro, ó, um pedacinho dobradinho. Agora, é só fazer a mesma coisa com as outras marcações. Venho aqui, puxo, ó, onde tá a minha linha aqui de caneta que eu fiz. Vou colocar em cima da minha segunda linha aqui do forro, tá? E vou fazer a mesma coisa. Vou alinhar aqui e vou passar
a costura fechando esse outro bolso aqui. Então, olha só, tiro o clips, vejo se tá bem alinhadinho, bem certinho. Deixa eu puxar só um pouquinho aqui pra fora. E começo a costurar e venho aqui em linha reta, seguindo os 2 riscos que eu fiz. Tranquilo, né? Ó, vai dar certinho. Pronto, então já tem aqui mais um, ó, mais uma necessaire aqui, ó, mais um bolsinho costurado. Agora eu venho, faço a mesma coisa. Puxo, coloco risco com risco, prendo aqui com o clips e passo a costura. Fiz todas as costuras aqui, olha só, inclusive a última aqui fica sobrando essa parte de 10 centímetros. Daí, você passa aqui a última costura, então tá tudo aqui costuradinho, olha só como é que fica. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui essa pontinha aqui pra fora, ó, vou puxar aqui, tá vendo que fica uma pontinha assim? E aí, eu vou fazer uma dobra agora aqui. Tem que ser bem aqui no centro, tá? Porque senão a gente perde o formato, então tem que ser bem aqui, ó, nessa direção aqui que tá o meu zíper. E aí, eu vou fazer uma dobra. Olha só, acho que assim fica mais fácil de eu mostrar pra vocês. Coloca um clipezinho de cada lado aqui, ó. Quando vocês puxarem, puxou aqui o meio, tá? Aí, estica aqui, coloca um clipezinho de um lado. Coloca um clips, ó, esticadinho. Estica o plástico aqui no cantinho. Coloca um clips do outro, olha só como é que ficou. E aí, aqui no meio, o que que a gente vai fazer? Nós não vamos deitar nem para um lado, nem para o outro. A gente vai deitar para baixo. Ó, a gente vai deitar pro meio. Olha só como é que vai ficar. Tá vendo? Ó, tá bem centralizado aqui, ó. Não tá nem para um lado, nem para o outro. Ele tá centralizado. E aí, você coloca o clips aqui, segurando. Então, vai ficar desse jeito. Tá vendo que ficou esticadinho dos 2 lados? E aqui no meio, ó, tá centralizado. Certo? Então, é só fazer isso agora em todos os bolsos aqui da necessaire. É mais fácil, então, ó, faz isso. Prende aqui com o clips. Deixa eu só trocar esse daqui. Vou colocar esse maiorzinho que é melhor. Ó, vou colocar esse aqui. Então, ó, achei aqui o meio. Puxei ele pra fora. Vou acertar aqui do lado. Ó, acertei. Aí, agora, este daqui, essa parte aqui do meio, como eu falei, eu não deito ela inteira. Eu vou abaixar aqui o centro dela, ó. Abaixo aqui no centro. E olha só como é que fica esta preguinha. Ó, vou colocar bem de pertinho aqui, pra vocês verem. E aí, vem e coloca um clipezinho aqui pra segurar. Ó, coloco aqui o clips. E tá vendo que tá tudo esticadinho. Então, olha só como é que fica. Todas as preguinhas vão ficar aqui no centro, tudo esticadinho. E é só vir passando, então, a costura, depois que você já prende já tudo com o clips, que fica mais fácil. Deixa tudo assim já, quando vier pra máquina costurar, já tá todas as preguinhas feitas. Pronto, já fiz todas as pregas. Olha só como é que ficou, ó. Já coloquei o clips em todas e vou passar uma costurinha agora aqui, pra poder tirar os clips, né? Ficar tudo presinho aqui. Aí, você abaixa, toma cuidado só na hora de tirar o clips, pra não perder, né, a marcação aqui das pregas. E agora é isso, ó. Costura aqui todas as preguinhas. Agora, aqui nessa etapa, em que eu já fiz, né, as costuras aqui dos bolsos, você pode deixar para colocar os acabamentos de viés depois, quando a peça já estiver quase pronta, só que daí vai ficar aparecendo as costuras
na parte externa da necessaire. Ou você pode colocar os acabamentos agora. Eu tenho aqui tirinhas de sintético. Esse aqui é o sintético Duna, preto. Eu cortei com 2,5 centímetros de largura e coloquei, passei cola de contato. E aí, eu faço o viradinho e vai ficar desse jeito. Ó, fiz o virado, vinquei bem aqui as beiradinhas. E aí, é só aplicar aqui, ó, nessas 3 partes e nessa primeira aqui, ó. Aí, você já pode aplicar agora o viés e não vai ficar aparecendo costura nenhuma do outro lado, né, do lado direito da sua peça. Na peça que vocês vão ver aí na sequência que eu estou fazendo, eu não coloquei porque eu acabei até esquecendo, não foi nem de propósito não, é que eu esqueci mesmo de colocar o viés, tá? Então, fica aí a opção, eu acho melhor colocar antes, porque daí não aparece costura nenhuma do lado de fora, certo? Mas, na peça que vocês vão ver aí, ela vai estar sem esse acabamento aqui que eu deixei pra colocar depois, já que eu tinha esquecido mesmo. Depois eu coloquei, mas essa daqui que eu estou fazendo é uma segunda peça, eu tô mostrando pra vocês, então, como que a gente faz. Só colocar aqui, então, esses acabamentos de viés. Então, pra quem quiser fazer o acabamento, olha só, passo 2 costuras, uma de cada lado. Não façam esse acabamento muito largo, porque senão você perde espaço aqui na necessaire. Quanto mais costuras você coloca, mais você perde espaço. E aí, então, passei aqui esse viés aqui nessas 4 partes onde tinha a costura. E agora, vamos dar sequência aí na nossa necessaire. Lembrando que, como eu falei pra vocês, as próximas imagens aí vão estar todas sem esse acabamento aqui. Agora, eu vou reservar um pouquinho essa parte. Vou pegar a parte de fora aqui do corpo. Tô usando esse sintético Shine Glitter Pink maravilhoso. Olha que coisa mais linda que é esse sintético aqui. Tem lá no site. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar a posição dos botões. Eu vou usar este botão de imã aqui, que é aquele comum, não é o de duplo acabamento. Então, é esse botão que eu vou colocar. Então, eu vou pegar a minha régua e eu vou marcar aqui, numa distância, olha só, 3,5 centímetros da ponta pra dentro, 3,5 e de baixo pra cima, 7. Ó, 7 centímetros. Aqui, ó, 7 e aqui 3,5. E vou fazer uma marquinha aqui com a caneta. Do outro lado, a mesma coisa. Marco aqui 3,5 por 7. Faço aqui um pontinho. Vou furar e vou aplicar, então, o lado, este lado aqui mais gordinho, ó, do nosso botão, que o pessoal chama de fêmea. Então, esse lado aqui que eu vou aplicar aqui, então, um de cada lado. Botões aplicados. Ó. Aí, na outra ponta, que não tem o botão, eu arredondei os cantos. Peguei o cone de linha e arredondei aqui os cantinhos, tá? Vou marcar, então, agora, nessa parte aqui, que está arredondada, que não tem o botão, eu vou marcar aqui 15 centímetros, que é a posição que vai ficar a nossa alça. Então, vou marcar aqui, ó, 15 centímetros. Vou pegar aqui a minha alça, tô usando aqui alça pronta, alça chique, vou queimar aqui a ponta dela. Pronto. E aí, eu vou posicionar no centro desta marcação, ó, tá vendo aqui? Onde está a minha marcação? Ó. Então, eu vou colocar no centro dessa marcação e vou costurar. Então, vou costurar aqui na beiradinha e vou fazer um quadradinho aqui. Mas, primeiro, eu vou costurar aqui na beiradinha. Então, eu centralizo aqui e costuro. Pronto, do outro lado eu também costuro, desse jeito, centralizando.
Agora eu pego novamente a minha régua, venho aqui, vou marcar 4 centímetros da borda pra dentro e vou marcar aqui, ó. Daí aqui eu vou passar uma costura, venho aqui, deixo bem retinha a minha alça. E vou passar uma costura para ficar mais firme essa alça aqui. Então, eu venho até aqui a marcação. Vou virar. E vou fazer um X. Agora aqui, ó, vai unir essa ponta a essa. Volto pra cá. E faço o outro lado do X. Pronto. Então, ela ficou aqui mais presinha, ó, fica mais bonitinho. E aqui do outro lado eu faço a mesma coisa. Marco 4 centímetros. Marco aqui os 4 centímetros. Coloco a minha fita crepe. Se quiser também riscar com giz, também pode. É que eu não gosto de ficar apagando depois esses giz. Eu uso só quando não tem jeito mesmo. Se eu não tiver fita crepe, daí eu uso. Senão, eu prefiro a fita. E aí, agora eu costuro do mesmo jeito que eu costurei aqui o outro lado. Alça aplicada, ó, costuradinha aqui, certo? Agora, eu vou pegar, então, a minha parte dos bolsos e vou começar a unir, então, o principal com o forro. A parte reta aqui do meu principal, que é onde tem o botão, vai ficar nessa parte aqui, aonde começa o meu bolso. Então, essa parte aqui, ó, que tá lisa, ela fica do lado onde tá a parte curva, né, da nossa necessaire. Então, o que que eu vou fazer agora aqui? Eu vou costurar já aqui, ó, vou costurar aqui essa ponta, vou passar aqui uma costura, pra depois a gente passar, então, aqui nas laterais. Eu prefiro fazer assim, eu acho que fica melhor, costurar primeiro aqui, bem certinho, e depois eu venho costurando o restante. Então, deixo bem alinhadinho. Entro agora aqui na minha máquina e passo a primeira costura, então, aqui, pra facilitar o restante aqui. Aí, pronto. Então, essa parte aqui é a parte reta, onde tem, olha só, o nosso botão. Então, é aqui que eu começo a fazer a costura. Agora, eu vou costurar aqui a lateral, mas eu vou chegar somente até aqui. Eu não costuro essa parte, porque a gente ainda tem que colocar o outro lado do botão e eu vou colocar a minha etiqueta também. Então, eu venho aqui bem certinho, bem alinhado. E vou costurar agora este lado. Ó, o meu principal, ele tá um pouquinho maior, tá? Eu cortei um pouquinho maior, porque eu prefiro, mas não tem necessidade muito nessa peça não, tá? De ficar cortando maior. É que eu acabei cortando, então depois eu refilo. Ó, aqui é importante que fique bem esticado, bem alinhadinho. Essa peça aqui não precisa de estruturador, tá? A não ser que você vá fazer no tecido, no tricoline, aí você precisa, né, estruturar lá com a manta. Segue o mesmo passo a passo, tá? Faz a mesma coisa, pode usar a mesma medida. A única diferença é que nessa parte aqui você vai colocar a manta. Nessa parte do principal você vai colocar a manta e vai fazer o quilt. É a única diferença. E agora eu passo a costura desse outro lado aqui também. Bom, agora, ó, que já tá costurado, aqui ficou aberto. Eu vou pegar aqui uns clips, só pra ficar mais fácil aqui na hora de marcar. Vou colocar aqui na beiradinha. Ó, você vê que parece que é
uma necessaire muito difícil, mas não é não, tá? Ela, quando a gente vê pronta, parece, nossa, deve ser difícil de fazer, mas não é. Aí, agora, eu vou fechar ela. Vou fechar como se já tivesse pronta. Ó, deixa ela bem certinha, vou prender aqui as laterais. Vejo se tá certinha. Então, eu vou simular ela aqui fechada, né? Vou deixar ela fechadinha. E aí, eu faço a marcação do botão, ó. Vejo se ela tá fechada do jeito certinho, tá? Olha só. Aqui ela fica esses espaços porque tá vazia, né? Então, por isso que fica. Depois, a hora que ela encher, daí ela fica mais cheinha aqui nas laterais. Mas aí, eu vou fechar, então, aqui. E eu vou fazer a marcação do botão. Ó, eu vou pressionar aqui e vou marcar. Posso até marcar com um lápis. Ó, marco aqui o centro do meu botão. Aqui deste outro lado também. Porque agora, o outro lado do botão vai ser aplicado aqui no meu forro, ó, vai ser aplicado aqui, não no principal, a não ser que você esteja usando aquele botão de duplo acabamento. Aí, você pode aplicar desse lado. Se não, você vai colocar somente aqui no forro. Posicionei, então, aqui o botão, ó, esse aqui fica pro lado do forro, como eu falei. Coloquei aqui a minha etiqueta, essa etiqueta aqui que vocês sempre me perguntam, tem lá na oficina dos Badulacs. Eu vou deixar o meu cupom de desconto para vocês. Então, quando vocês forem fazer as compras lá, usa o meu cupom de desconto que vocês vão ter aí um valor mais baixo para vocês pagarem. Então, é lá da oficina dos Badulacs, tem o Instagram e o cupom de desconto aí para vocês. Não tem só de metal, tem de acrílico, tem vários tipos de etiquetas lá, de vários tamanhos e formatos. Então, agora eu vou fechar aqui, vou fechar essa bordinha e aí a gente só falta colocar o viés para dar o acabamento. Bom, então agora eu tô aqui com o viés. Pra essa parte de fora eu não vou usar o viés de boneon, eu vou usar um viés de sintético. Esse daqui é o sintético Duna preto. Eu cortei com 4 centímetros, tá? Porque eu quero fazer um viés viradinho. Você pode aplicar, cortar mais estreito e aplicar diretamente assim, deixando ele no corte a fio. Mas não é o jeito que eu quero. Eu quero fazer ele dobrando, né? Vai ficar no corte a fio somente na parte de dentro. Na parte de fora ele vai ficar dobradinho, né? No virado. Aqui nessa ponta, eu só dei uma curvinha, ó, bem pequenininha com a tesoura, a olho mesmo, não medi, só pra poder aqui fazer uma curva, não ficar aquele canto. Eu não gosto muito do canto mitrado, assim, com o sintético, eu prefiro fazer curvinha. Então, por isso que eu dei essa leve arredondada. Aqui, como eu falei pra vocês, eu tinha esquecido, né, de colocar o viés aqui. Então, depois eu vou colocar esse mesmo viés, eu vou colar. Eu vou pegar uma colinha, e daí eu vou cortar ele mais estreitinho. E vou colar aqui pra dar o acabamento aqui nessa linha, porque eu falei, eu não vou desmanchar e costurar tudo de novo, não. Eu vou simplesmente depois colocar, então, aqui um pedacinho, assim, uma tirinha bem fininha de sintético aqui, pra dar o acabamento, tá? Mas, vamos lá, então. Vou começar aqui por essa parte, ó. Essa parte aqui, deixa eu fechar aqui pra mostrar pra vocês. Essa parte é a parte de baixo. Então, eu vou começar colocando meu viés aqui, tá? Pra que essa parte aqui fique com a emenda. Então, eu vou colocar aqui, ó, frente com frente, e vou passar a costura desse jeito, contornando todinho aqui a minha peça. Eu cortei esse viés com a largura toda do meu material, que é 1,40 m. Eu não sei se vai dar, eu acho que vai faltar bem pouquinho. Se faltar, daí eu faço uma emendazinha, mas vamos ver se vai dar pra usar a largura toda. Então, eu vou começar aqui, vou aplicar com o lado direito pra cima, então, eu vou aplicar no lado direito. Entro aqui na máquina, daí eu vou amassando, tá? Esses bolsos aqui, eu vou amassando. Aqui eu esqueci de falar, tá? Eu vou fazer uma dobrinha. Ó, vou dobrar aqui a pontinha. E aí, sim, eu começo a colocar o meu viés. E agora eu venho contornando aqui a minha peça. Tem que ir amassando, tá? Porque tem os bolsos aqui no lado de dentro. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho. Mas é isso aqui, tá? Alinhou aqui. E começa a passar, então, a costura
aperta, põe pra dentro aqui esses bolsos, ó, vai dobrando, coloca aqui pra dentro. A gente tem que alinhar ele bem certinho. Quando forem cortar essa tira, corta com o cortador e régua, tá? Não corta com a tesoura, não. Pra ficar bem retinho. Aqui, ó, a primeira curvinha. O sintético Duna eu gosto bastante, porque ele tem uma elasticidade legal pra gente fazer viés. Ele é um 0,8 fundo em malha, então ele nos permite fazer aqui uma curvinha bem fechadinha, mas fica bom. E é isso, ó. Segue colocando esse viés na volta toda, como eu falei, se quiser colocar daquele outro jeito, pode colocar. Mas eu vou fazer assim, nessa peça. Olha só, gente, eu tô terminando aqui de costurar o viés e tá dando certinho, ó. A largura do sintético, que é 1,40 m, tá dando certinho pra fazer a volta toda. Eu achei que ia ter que emendar algum pedacinho, mas não vai precisar, não. Olha só que maravilha, ó, deu perfeito, gente. Olha, certinho mesmo. Ou seja, essas medidas aqui são excelentes, ó. Então, coloquei já aqui, tá vendo que aqui eu fiz essa dobrinha. Agora, eu vou virar aqui. Ó, tá vendo aqui? Ficou aparecendo a costura de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou costurar um pouquinho mais pra dentro, ó. Eu vou vir aqui de novo e vou entrar um pouquinho aqui com a minha costura. Porque não pode ficar aparecendo. Ainda mais que eu fiz com linha preta. Aí aparece mais ainda. Então, agora, ó, arrumei, vou ver se tem mais algum lugar. Aqui eu vou tirar mais um pouquinho desse cantinho pra ficar um pouquinho mais arredondado aqui, pra não ficar um bicão feio. Se quiser fazer o cantinho mitrado, também pode fazer, tá? É que eu, particularmente, não curto muito nesse tipo de material. Mas não faz diferença no resultado. Ó, tirei, então, aqui a pontinha. Agora, eu vou virar. E aí, eu vou ver se tem mais algum lugar, né, que esteja a costura aparecendo. Se não tiver, se tiver tudo certo, aí eu vou costurar aqui. Ó, vou acertar. Como eu falei pra vocês, o sintético Duna, ele é bom por isso, ó. Ele tem elasticidade, a gente consegue puxar e ele fica uma curva perfeita, ó. Fica bem bonitinho. Aí, tava em cima, desculpa, gente, não tinha visto. Ó, tá vendo? Fica bem bonitinho aqui a curva, ó. Quebrei uma unha fazendo a bolsa, faz parte. Então, olha só. Aí, aqui você vem esticando, ó, estica mesmo. Puxa bem aqui, que daí ele vai encaixar bem na curva. E aí, agora, é só você... Se quiser colocar clips, pode pôr, mas se não, pode já vir direto costurando também. Eu acho que dá pra vir direto. Mas se tiver dúvida aí, coloca clips e costura, mas deixa ele sempre na mesma medida, tá? Deixa ele sempre com essa mesma medida na volta toda. Aqui, ó, tá vendo? Eu cortei ele bem grandão, depois eu vou vir com uma tesourinha fininha e vou acertando aqui a parte de dentro, tá? Esse aqui eu cortei com 4 centímetros. Daria pra cortar com 3,5 tranquilamente, tá? Eu cortei um pouquinho a mais mesmo, exagerei. Mas é melhor sobrar do que faltar, né? Porque daí eu tenho uma margem boa aqui pra costura. Olha só, gente, eu tô fechando então aqui, tô colocando o viés aqui na borda e tô usando esse acessório aqui, que é um guia de borda. Então, eu coloco ele aqui, eu coloquei os clips, tá? Pra ficar mais fácil. E tô usando esse guia de borda, que é pra não correr o risco de eu aumentar ou diminuir esse viés. Então, eu sigo aqui, ó, certinho a medida que tá aqui, essa distância do meu guia de borda. Então, esse aqui é um acessório bem legal pra fazer essa parte aqui. Ele tem um ímã e ele gruda aqui na máquina, né, por esse ímã. E aí, eu venho, ó, passando a costura aqui. E aí, eu sei que vai ficar bem certinho, ó, porque eu consigo posicionar o meu viés na largura certinho aqui, pra ficar igual de todos os lados. Então, agora, ó, aqui é isso aqui. É passar essa costura e depois, como eu falei, eu vou cortar o lado de dentro com uma tesourinha fininha, eu corto o excesso. E aí, fica um acabamento
bem legal. Ó, tá vendo só? Fica bem mais fácil da gente conseguir manter essa distância, porque às vezes a gente coloca viés, se não tiver muita prática, daí fica mais largo de um lado, mais fino no outro. Então eu prefiro usar tudo que tem, né, pra facilitar a nossa vida. Eu acho que é legal a gente experimentar e ver se realmente facilita. Tem coisa que não serve pra todo mundo, mas algumas coisas dá certo aí. Então, se quiser testar, fica a dica aí pra vocês, tá? Então, agora eu sigo aqui sem grandes mistérios, só fechando esse viés. Bom, então está terminada a nossa necessaire rocambole. Olha que gracinha que ficou. E ela tá aqui, ó, terminado o viés, eu fiz da forma que eu falei. Eu depois vou acertar aqui, ó, vou cortar toda a beiradinha, deixar bem certinha. Essa outra aqui, que eu fiz, que eu tinha até mostrado no meio da aula, né, que eu já dei os acabamentos aqui com o viés, então olha aqui a diferença. Fica mais bonito, sem dúvida. Então, se quiser, faça dessa forma que eu mostrei no meio do vídeo. E aqui o viés, eu fiz ele dobrado, tá? Eu costurei, aí ao invés aqui de eu dobrar e deixar no corte a fio, eu dobrei pra dentro de novo. Então, fica assim, ó, o acabamento com o viés virado tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Então, tá aqui a aula concluída. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é uma peça coringa, ótimo pra vocês terem aí agora pro final do ano. Já tem uma pronta entrega, várias pessoas, né, precisam, porque vão viajar, viaja de última hora, ou querem dar um presente pra alguém. Então, tá aqui, ó, uma sugestão pra vocês. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Um beijo e até semana que vem.